Um excelente dia, mais uma mensagem, dia 197. A mensagem de hoje é: concentre-se no que importa. Ficar acomodado ao que está bom nunca levará ao ótimo. Lucas 12, 22 a 34. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, não têm despesa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais vale vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansiosos, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que está ansiosa pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos, nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus, que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Salmos 55, 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Muitos de nós, você olhando nos rostos, você olhando no jeito de andar, na postura, a gente vê o quanto estão aflitos, o quanto estão preocupados, o quanto estão cansados, o quanto estão na correria. Porém, essa ansiedade que a gente tem pelo futuro, pelo planejamento, por tudo, ela não tem sentido. Porque se a gente quiser viver demais nesse futuro, a gente vai ter crise de ansiedade, a gente pode ter depressão, a gente pode ter vários problemas. E nesse momento, às vezes o que a gente precisa fazer é cessar essa correria do dia a dia, parar de correr tanto, parar de se preocupar tanto com tudo o tempo todo, querer abraçar tudo. Eu tenho um grave defeito, eu quero que as pessoas gostem de mim. E isso me faz não dizer não. Muitas vezes as quais eu tenho que dizer não, as quais eu tenho que recusar o que está acontecendo. Então, a gente precisa sim direcionar os nossos esforços, precisa cuidar do que a gente faz, precisa focar no que é importante, precisa fazer o que tem que ser feito, porque buscai primeiro o reino de Deus e todo o resto lhe será acrescentado. Deus cuida de tudo, Deus cuida de todos. Então a gente precisa às vezes desacelerar um pouquinho. Não quer dizer que a gente tem que ficar acomodado, parar, porque se a gente ficar acomodado com onde a gente está, com o bom que a gente já vive na nossa vida, a gente nunca vai chegar no extraordinário. Mas é ter o esforço inteligente, porque antigamente eu trabalhava muito braçalmente, a gente acelerava muitas coisas dentro da nossa empresa, eu queria estar à frente de tudo o tempo todo, eu me cansava, eu me esgotava, faltava tempo para aproveitar coisas fantásticas com a minha família e não sobrava dinheiro. Parecia que eu ficava patinando o tempo todo. Quando eu entendi que às vezes eu não preciso estar à frente de tudo, eu não preciso abraçar tudo, eu posso dizer não para as pessoas e elas têm que fazer. Lógico, eu ainda falho com isso, muitas coisas eu quero estar à frente, muitas coisas eu não recuso. Mas aí as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a ter mais tempo para passar com a minha família, comecei a ter mais tempo para cuidar da minha saúde e o dinheiro ele começou a aparecer. Hoje eu vivo uma tranquilidade financeira a qual eu não vivia quando eu trabalhava 3, 4 vezes mais do que eu trabalho. Então a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que pensar no foco da concentração naquilo que é realmente importante. E o demais a gente delega para quem não precisa ser nós que estamos ali. Porque daí o resultado ele começa a aparecer. Se você está muito preocupado em
resolver os pequenos incêndios, quem está fazendo a tua empresa crescer? Se você não tem uma empresa, se você está muito preocupado nas correrias, quem está pensando no futuro da tua família? Quem está pensando nos seus investimentos? Quem está pensando numa oportunidade que você possa ter? Ninguém. Porque se você não pensar, ninguém vai fazer isso por você. E você vai viver no automático para o resto da vida. Então esse é o momento onde a gente deve parar, convido vocês a parar e ver quantas das tarefas que eu realizo hoje eu não precisaria estar fazendo. Poderia postergar ou nem fazer às vezes. Às vezes eu estou fazendo para agradar uma pessoa, uma situação que eu não precisaria. E o quanto eu estou afastado da minha vida espiritual. Porque ela nos dá o direcionamento. Ela nos mostra isso muito claramente. Então, o recado que eu deixo hoje para vocês é: façam um review da vida de vocês e vejam o que é importante para você realmente se concentrar naquilo, porque todo o resto será acrescentado.